A versão da minha história é bem diferente porque é contado com humor. Tá afim de ouvir? Então só bora! Não sou Homem-Aranha para enrolação. A mitologia nada mais é um conjunto de lendas criado por um povo durante gerações. E era elas usada para explicar fenômeno que eles não tinham capacidade de entender. Por exemplo, quando o povo nórdico escutava um trovão, eles diziam que era um deus passando com sua carruagem. E assim surgiu esse deus fodão, Thor, o deus do trovão. Todo mundo pensa que o primeiro deus foi o Zeus, aquele de barba branca parecido com o Papai Noel, que fica sentado na sua poltrona só coçando o saco. E tem muita coisa antes de Zeus. Só para lembrar, isso tudo foi antes de Cristo, beleza? O primeiro deus foi o caos. Ele era o tudo e o nada. Era um grande vazio. Por não ter nada, ele se entediou. Claro, só tinha ele. Como esse grilo surgiu? Nessa época não tinha grilo, se era vazio. Literalmente do nada, ele criou a Gaia, deusa do planeta Terra. Ou melhor, ela é o planeta Terra. Quando o Caos conseguiu ver isso, ele já se empolgou. E na sequência, ele gerou o Tártaro, o deus do submundo. E futuramente é para onde os mortos vão. E é pra lá que vocês vão se não der like. E por último, o Caos gerou 2 pares de gêmeos. Erebus, o deus da escuridão. E Nyx, a deusa da noite. E faz sentido que sejam gêmeos. Um para a escuridão e um para a noite é bem redundante, né? Um só já cuidava do blackout. A gente já começa a ver os netos do Caos. A partir daí, os mais relevantes são Eris, a deusa da discórdia, e 2 gêmeos. Hypnos é sono em grego e o irmão dele, Thanatos, o deus da morte. Então, mais uma vez que faz sentido que sejam gêmeos. A morte nada mais é que um sono que não acorda mais. Enfim, vamos voltar pro planeta Terra. O planeta Terra fica buchuda por conta própria e dá a luz a Urano, o deus do céu. Aí você deve estar se perguntando, uai, mas a gente já tem um planeta com esse nome. Exatamente, você vai ganhar um sorvete depois da aula. Urano é o 7º planeta a partir do Sol. Provavelmente vocês não sabem é que todos os planetas do sistema solar são deuses gregos. E as pessoas não reconhecem porque usam os nomes romanos deles. Não se preocupe que eu vou explicar. Os romanos foram muito influenciados naquela época, sacou? Então eles acabaram adotando as crenças dos estilos da literatura deles, fazendo a mitologia romana praticamente igual à grega, só que com nomes diferentes. Veja, o Mercúrio é Hermes, Vênus é Afrodite, a Terra é a Gaia, Marte é Ares, Júpiter é Zeus, Saturno, Cronos, Urano é Urano, porque está com o nome grego, Netuno é Poseidon, Plutão, que não é mais um planeta, ele é Hades. E o de brinde, o Sol é Hélio. Depois de Urano, a Gaia, a parideira, pariu mais 2 filhos. Órias, o deus da montanha, e Pontos, que é deus do mar. Ou seja, ela estava fazendo um paisagismo nela mesma. A partir daí, os deuses pararam de fazer filho assexuadamente e começaram a fazer filho incestuosamente. E isso é muito comum em todas as mitologias. Pare e pensa. Até na história cristã isso foi normal. E de onde vocês acham que vieram os netos de Adão e Eva? A Gaia semeou nela mesmo a semente da maconha. Fumou, ficou doidona e compulou com Urano. E nisso eles tiveram 12 filhos, do qual vocês conhecem como Titãs. Não é esses titãs que eu tô falando. Pode tirar da tela. Não. Olha aí os brabos, os titãs. Depois disso, Urano e Gaia decidiu não ter mais filhos titãs. Mas como não existia anticoncepcional e camisinha naquela época, ela engravidou do mesmo jeito. Foda, né? Depois disso, em vez de nascer deuses, estava nascendo monstro. E 3 deles são Brondes,
Stérops e Arges. Depois, os Hecatônqueros. São top 10 as criaturas mais bizarras da mitologia grega. Urano sentiu repulsa dos filhos dele e aprisionou ele no submundo, ou seja, no útero da Gaia. Com os filhos aprisionados dentro dela, ou ela estava chorando porque era mãe, ou por sentir dor de barriga. Até que enfim que o submundo foi inaugurado. Antes que eu me esqueça, existem 2 personagens nesse vídeo que supostamente eu fiz como maconheiro. Deu para perceber quais são? Comente aí. A ação dessa história vai começar agora. De qualquer maneira, chegou o momento de pôr em prática o meu plano. Gaia bolou um plano de vingança contra o Urano por ter aprisionado seus filhos no submundo, e com a ajuda da Nyx, deusa da noite, ela encontrou o material que existia nela mesmo, o adamantio. É o adamantio do Wolverine, é isso mesmo. E com esse adamantio, ela fez uma arma, a foice. Quando Urano saiu para beber toda no bar, Gaia reuniu todos seus filhos e contou seu plano de vingança. Eles queriam uma vilã, eu virei uma vilã! Minha vingança será maligna! Então ela disse: quando a mãe estiver distraindo o Paps, um de vocês deverá chegar na surdina e pimba, castrar Urano. Era a única coisa que ela poderia fazer, já que deuses eram imortais. Lembrando que a foice só poderá ser usada por um deus. Ouvindo esse plano absurdo, todos seus filhos pularam fora, menos um, Cronos. Esse sim aceitou. Menino lindo! Então a Gaia prometeu: se você fizer isso, eu te levo para a Disney. Então, Cronos foi para o útero de Gaia, e na hora H, ele saiu e pei! Cortou Bilal e os ovos do Papi. Brincadeira, gente. Só castrou. Depois daí, Urano fez xixi sentado pro resto da vida. Vocês podem dizer o que quiser, menos que a mitologia é chata. Urano deixou de ser rei e Cronos assumiu seu posto, sendo o rei dos titãs. A Gaia ficou muito feliz porque finalmente seus filhos iam ser livres do submundo. Só que Cronos disse para Gaia: os monstros não vão sair. Gaia ficou chocada e olhou bem nos olhos de Cronos e fez uma profecia. E disse que ele ia ser destronado por um dos seus filhos, assim como ele fez com seu pai. Nunca! Isso nunca! Sabe o que o Cronos fez? Virou as costas igual atores de novela mexicana e saiu. Tipo, ele se achou a bala que matou John Lennon, sacou? Sendo soberano e o mais forte dos titãs, ele escolheu Rhea como sua esposa e rainha. E assim começou o reinado de Cronos, que foi bem mais longo do que o do pai. Nesse período, ele não quis brincar com a profecia da Gaia, mãe/avó, e decidiu não ter filhos. Já os seus irmãos tiveram uma penca de filhos. O Prometeu, filho de Apto, criou o homem, fazendo dessa geração a humanidade. E o tempo foi passando, sem grandes problemas, menos a Rhea, que não teve nenhum filho, por enquanto. Porque um belo dia Rhea acordou daquele jeito, revoltada, e disse: quem ele pensa que é para impedir uma deusa da maternidade de não ter filhos? E desde então, Rhea deu à luz a 6 filhos. E Cronos, sempre prevenido, ele então passou a devorar seus filhos, menos um. Rhea, cansada de ver seus filhos sendo devorados feito pão com mortadela, ela teve um plano para salvar o 6º filho. Enquanto isso, seu filho foi enviado para uma caverna, e com a ajuda da Gaia/avó/bisavó, o menino teve todo o cuidado e treinamento para que um dia ele enfrentasse Cronos/irmão/pai. Em vez de dar o seu filho, ela pegou uma pedra, embrulhou ele, passou uma margarina para ele não perceber, e foi assim que ele devorou. Anos após ano, o menino foi crescendo forte com o treinamento para confrontar o rei dos titãs e libertar os seus irmãos e assumir o seu trono. Senhoras e senhores, eu os apresento o cara da vez. O nome dele é Zeus.
Quer saber o final dessa história? Então inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e muito obrigado pela sua companhia e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!